Oremos. Senhor Jesus, obrigado por mais um dia de aula, Senhor, por estar aqui conosco, por tudo que o Senhor fez, Senhor, por nós, e por podermos estar aqui de anunciar, Senhor, toda a Tua vida, tudo aquilo que o Senhor fez, Senhor, naquela cruz e tudo mais, Pai. Nós pedimos que o Senhor fale conosco hoje, através da Tua palavra, que o Senhor possa nos ajudar, Senhor, mudar quando for necessário mudar, e acima de tudo, Senhor, de nos reapaixonar por Ti, por tudo que o Senhor fez e por tudo que o Senhor é. O que nós te pedimos em nome de Jesus, amém. Amém. Jesus, nós viemos falando sobre vários eventos, né, da vida de Jesus, por onde Ele passou, seus principais momentos. E essa, como é a nossa quinta aula, nós vamos falar sobre os últimos momentos, sobre a última semana da vida de Jesus, né? A semana da paixão. Nós vamos falar. Então, Jesus, ele foi chamado ao seu ministério aos 30 anos de idade. Cerca de 30 anos de idade. Se tiver assim na sua prova, qual foi a idade que Jesus foi chamado ao ministério? Qual é a idade? Cerca de 30 anos. Bora lá de novo? Qual é a idade? Cerca de 30 anos. Ninguém sabe se foi 30 anos, mas sabemos que foi cerca de 30 anos. Então, resumindo, tudo que Jesus fez, a partir daquele momento que ele foi batizado ali com João Batista, até a crucificação, pode se resumir em duas coisas. A primeira delas, pregar o evangelho aos judeus, porque ele não conseguiria pregar para todo mundo naquela época, e fazer discípulos, e foi isso que ele fez. E passaram-se 3 anos, depois daquele batismo, Jesus tinha feito vários milagres, né? E isso começou a chamar a atenção do mundo na época. Jesus começou a se tornar uma pessoa conhecida naquele mundo, no mundo da época. E os judeus, eles começaram a se perguntar, será que esse daí não é o Messias? O judeu, ele esperava que o Messias viesse, e eles começaram a se perguntar, será que esse Jesus não é o Messias? E naquela época, quem era, digamos assim, os pastores, a figura hoje da igreja que nós temos, assim, do homem de Deus que guia o rebanho de Deus para fazer a vontade de Deus, é o pastor. Naquela época eram os fariseus e os escribas, como nós falamos aqui. E o que aconteceu? Os fariseus, os escribas, eles olhavam, quando eles começaram a ver que Jesus estava chamando a atenção daquele jeito, eles começaram a olhar, olha, o povo está começando a seguir Jesus. Se eles fossem realmente homens de Deus, eles deixariam isso acontecer. Você vê que João Batista, o que ele falava para os discípulos dele quando Jesus passava? Você lembra? Eis aí o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. João Batista falou, é importante que ele cresça e eu diminua. Mas não era assim com os fariseus. Os fariseus, os escribas, eles não eram homens de Deus. Alguns eram, poucos. A gente vê isso também, como Nicodemos. Mas por que eles não queriam que o povo seguisse Jesus? Naquela época, como nós vimos, o Império Romano é quem dominava. O Império Romano, ele mantinha uma espécie de paz, eles chamavam de Pax Romana. E como é que eles faziam isso? Eles pagavam as pessoas. Os fariseus e os sacerdotes, os mestres da lei, eles recebiam muito dinheiro para eles fazerem com que, de alguma forma, o povo judeu vivesse debaixo do domínio de Roma. Então, quando eles viram que o povo estava acreditando em Jesus, eles foram atrás de tentar barrar isso aí, não porque eles não acreditassem que Jesus era um homem de Deus. A Bíblia fala que eles sabiam da ressurreição de Jesus e eles escolheram espalhar uma mentira, dizendo que ele não tinha ressuscitado e tudo mais. Mas na realidade é porque eles não queriam perder o quê? Dinheiro.
era só por causa disso, era só por conta da ganância. E nós estamos agora no 3º ano do ministério de Jesus. Ele tinha mais ou menos cerca de 33 anos, e essa já foi a sua última semana. A sua popularidade já estava lá no alto. E como todo bom judeu, todo ano, antes de chegar a Páscoa, todo judeu ele ia para Jerusalém. E Jesus sabia que aquela seria a sua última semana. Ele vai, a Bíblia diz que no caminho tem várias coisas que acontecem, mas ele chega a Jerusalém para a Páscoa. E esse dia que ele chega em Jerusalém é exatamente um domingo, né? Nós temos início a semana da paixão de Cristo. Então, olha só, se tiver na sua prova assim, qual foi o evento que marcou o domingo da semana da paixão de Cristo? Você vai responder, a entrada triunfal em Jerusalém. Qual foi o evento que marcou o domingo da semana da paixão de Cristo? A entrada triunfal em Jerusalém. Muito bem. E a gente fala em entrada triunfal porque, como eu falei para vocês, as pessoas começaram a acreditar que ele era Deus, que ele era o Filho de Deus, que ele era o Messias. E quando ele vai entrando, as pessoas chegam, aí vão na frente dele, aí jogam os mantos, as suas roupas, fazem várias coisas. Isso tudo estava escrito a respeito dele. Essas coisas precisavam acontecer para que se cumprissem aquelas profecias. Agora, detalhe. Você já viu? Me diz um carrão, o nome de um carrão aí que você acha. Um carro assim daqueles top, logo você olha, poxa, meu sonho é ter esse carro. Me diz aí a marca aí, alguém, os homens. Hã? V6? Mercedes. Sabe como é que era o Mercedes da época? O Mercedes da época eram assim, uns 4 camelos. Eles botavam assim, um do lado do outro, né? 2 na frente, 2 atrás. Aí eles botavam uma espécie de carroça em cima. E nessa carroça era feita de ouro. Aí tinha aqueles panos de linho fino do Egito. E era carroça esplêndida, né? Tem até esse termo na Bíblia. Era onde andavam os reis. Era onde andavam as rainhas e os príncipes. Sabe como foi que Jesus chegou em Jerusalém, essa entrada triunfal? Ele chegou montado em quê? Foi numa carroça esplêndida? Foi aonde? No jumentinho, não é isso? Você já viu alguém andando de jumento? O jumento é alto, sim ou não? Não, né? Quando você anda no jumento, seu pé arrasta no chão, sabia? Não é igual o cavalo, que você sobe e você fica lá em cima, né? Chega a dar até uma emoção. Ou seja, é por isso que o homem gosta de carro alto, né? Para dar aquela imponência. Mas Jesus chegou humilde. Jesus, ele nunca foi alguém que ostentava os bens. Ele nunca viveu esse padrão que nós vivemos hoje, de orgulho, de soberba, de ter as coisas. Então, Jesus ele veio na forma de um rei humilde. Um rei que vinha montado em cima de um jumento. Não um rei que vinha na pompa como eram os reis da época. Jesus, ele ensinou isso aí. Nós precisamos nos acomodar às coisas humildes. Essa ostentação dos bens, essa soberba do mundo, ela não é de Deus. Então assim, eu e você, olha, eu não tenho muito dinheiro não. Até queria, né? Mas não tem. Então a gente tem que se contentar com aquilo que Deus tem dado para a gente. Às vezes a gente sente tentação de reclamar, né? Se tem o feijão, amém. Se não tem, amém. Se tem a carne, amém. Se bem que a carne está muito cara, né? Agora é só no frango. Eu estou para voar lá em casa. Tanto comer frango, mas assim, a gente não pode reclamar. Então agradeça. Quando você começar seu dia, agradeça. Senhor, muito obrigado por essa cama. Tem gente que não tem cama para dormir, né? Tem gente que dorme no chão, e às vezes o chão nem é de cimento, o chão é de barro mesmo, né? Então agradeça. Tem lugares, gente, que não tem nem ônibus. Não tem ônibus. As pessoas precisam andar a pé para lugares muito distantes. E aqui, graças a Deus, em Manaus,
O ônibus pode não ser das melhores condições, mas nós temos transporte público, né? Agradeça, tem os irmãos, graças a Deus, tem carro, agradeça o carro também. Agradeça lá na sua escola, por estudar lá. Do seu trabalho, gente. Olha, é uma bênção trabalhar hoje em dia. É uma coisa que está ficando um pouco mais difícil. E agradeça a sua igreja. Não é fácil encontrar uma boa igreja. Agradeça a sua igreja, agradeça seu pastor. Tá? Então, qual foi o evento que marcou o domingo da Paixão de Cristo? A entrada triunfal em Jerusalém. Muito bem. Boa tarde, gente. Tá todo mundo bem? Tá todo mundo com sono aí depois do almoço? Esse friozinho da chuva. Gente, chegamos à segunda-feira da semana da Paixão de Cristo. Eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia, ou então, se você não tiver com a Bíblia aí, você pode só anotar a referência de Mateus 21, do 12 ao 16. Que diz o seguinte: Jesus purifica o templo. Eu acho que aqui a maioria já sabe mais ou menos o que Jesus fez no templo, né, gente? Jesus entrou no templo e expulsou todos que ali estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E lhes disse: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Os cegos e os mancos aproximaram-se dele no templo, e ele os curou. Mas quando os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei, ou seja, os fariseus, viram as coisas maravilhosas que Jesus fazia e as crianças gritavam no templo. Quem está acompanhando aí, leia comigo. Hosana ao filho de Davi. Todo mundo? Hosana ao filho de Davi. Ficaram indignados e lhe perguntaram: não estais ouvindo o que essas crianças estão dizendo? Respondeu Jesus: sim, vocês nunca leram dos lábios das crianças dos recém-nascidos suscitasse o louvor. Ou seja, Jesus viu ali no templo tudo aquilo que estava acontecendo de errado, porque as pessoas elas não estavam mais indo no templo para adorar a Deus, elas não estavam mais indo no templo para orar, para adorar o Senhor. Eles estavam ali simplesmente só para vender as coisas, como ele fala aqui em Mateus, que eles simplesmente iam lá para vender pombas, pássaros, bugigangas e outras coisas. E a gente conhece uma frase bem famosa desse momento, está escrito na Bíblia, que é: dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Não é verdade? E às vezes a gente tem que pensar assim, gente, que a casa de Deus, ou seja, a igreja, é um local muito importante no qual a gente tem que ter respeito. Sempre. Sempre nós temos que ter respeito. Ah, mas quer dizer que a gente não pode vender nada na igreja? Não é bem assim. Mas é porque naquele momento o povo estava desvirtuando o que Deus queria para eles. Deus queria que eles estudassem as palavras. Como vocês viram que Jesus rebateu os fariseus, que os fariseus, como a gente estudou na segunda aula, quem estava aqui lembra, os fariseus e os mestres da lei tinham toda aquela pompa de se acharem superiores aos outros, de achar que sabiam mais do que os outros, mas na verdade eles nem liam a palavra direito, como vocês acabaram de ver, não é? Anote no seu caderno também a outra parte da referência dessa Bíblia, que está escrito em 3 evangelhos, no evangelho de Mateus, de Marcos e de Lucas. Mateus, Marcos e Lucas, que conta a purificação do templo. Se eu perguntasse para vocês assim na prova, a segunda-feira da Paixão de Cristo, o que foi que marcou essa segunda-feira? Vocês vão dizer o quê? A purificação do templo.
E se eu perguntasse assim, por um acaso, esse momento está escrito em quais dos evangelhos da Bíblia? Mateus, Marcos e João. E Lucas, desculpa. E assim, gente, como vocês puderam ver, Jesus, ele repreendeu o povo eu acredito que Jesus estava bem chateado nesse momento. Bem chateado, porque ele viu a casa do pai dele, o local que as pessoas deveriam estar fazendo as suas adorações, suas orações, e ali eles só estavam simplesmente para vender. Uma representação de uma pintura, como vocês podem ver, Jesus com um chicote. A gente vê muito essa cena em filme, né? Que ele pega o chicote, aí ele vira a mesa do templo, e ele começa a chicotear as pessoas, porque ele fica indignado com aquilo. Indignado com aquela situação. A situação no qual as pessoas, às vezes por capricho ou por ganância, acabaram desvirtuando todo o propósito que Deus queria para aquele local. Nós estamos em qual dia agora da última semana? De Pedro acabou de falar? Segunda-feira, vamos para terça-feira. Terça-feira, anote aí. Jesus ensina no templo e discute com os religiosos. Terça-feira, Jesus ensina no templo e discute com os religiosos. Quando você terminar, olhe para mim. Nesse dia aconteceu tanta coisa, queria poder ensinar mais. Foi nesse dia que os fariseus começaram o embate, começou na segunda-feira, como Pedro falou, mas na segunda-feira foi quando chamou a atenção dele. Quem esse cara pensa que é? Expulsando esse pessoal aqui do templo. E que a autoridade dele é de quem? Foi aí que foi na terça-feira que os fariseus foram lá tirar satisfação com ele, né? No templo. E aí Jesus, ele contou algumas parábolas. Ele contou, dentre elas, ele contou a parábola dos 2 filhos. Não sei se você lembra da história, mas o pai, ele deu ordem aos 2 filhos. Aí um deles falou assim: tá bom, pai, eu vou fazer. Aí a Bíblia fala, Jesus contou que esse filho que disse que ia fazer não fez. Aí o pai deu a mesma ordem para o segundo filho. Aí o filho falou: eu não vou fazer. Aí a Bíblia diz que no final aquele filho pegou, voltou e fez aquilo que o pai mandou. Aí Jesus pergunta no final: qual desses 2 filhos fez a vontade de Deus? O primeiro ou o segundo? O primeiro, né? Teve um que falou que ia fazer, mas não fez. E aquele que disse que não ia fazer, voltou atrás e fez. Então o segundo fez a vontade do pai, né? Nós precisamos praticar aquilo que Deus manda. Nós precisamos praticar aquilo que Deus manda. Não adianta eu e você, a gente vir para a igreja, a gente vir para o GA, a gente está aqui no CENIB, se na nossa semana nada muda. É fácil ser crente aqui. É fácil, eu estou aqui, eu tô trabalhando no CENIB. Mas e lá na minha semana? Como é que é? Como é que é lá no seu trabalho? Qual que é o seu testemunho lá no seu trabalho? Lá na sua casa? Como é que está sendo isso daí? Como é que é quando você está sozinho lá na sua casa? Ou quando você está sozinho, só você e Deus, quem que é você? Você que diz que é crente, que diz que Jesus é o seu Senhor e Salvador. É nesse momento, são nesses lugares da vida que a gente precisa viver a vontade de Deus. Que a gente precisa fazer aquilo que Deus quer. Porque senão você é aquele primeiro filho. Eu e você, a gente acaba se tornando aquele primeiro filho. Não, Senhor, eu sou crente, Deus seja louvado, estou aqui na igreja, estou louvando, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, estou ensinando no CENIB.
E na hora de fazer a vontade de Deus, a gente não faz, a gente é o primeiro filho, a gente não está fazendo a vontade de Deus. Jesus disse que o filho que faz a vontade dele, não adianta o filho falar, Senhor, Senhor. Ele diz, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas somente aquele que faz a vontade do meu, somente aquele que faz a vontade do meu Pai. Então conserte. Se você tem alguma área da sua vida que está precisando ser consertada, eu espero que... Quantos meditaram todos os dias essa semana? Levanta a mão aí. Aí, gostei agora. Melhorou um pouquinho mais, né? Que semana passada estava meio xoxo, né? Essa semana, graças a Deus, eu consegui também meditar todos os dias. Então é isso. A nossa vida é assim. Mesmo que a gente não esteja falhando em alguma área da nossa vida, nós precisamos tomar a decisão de nos arrepender e voltar. Se tem que pedir perdão de alguém, peça perdão de alguém. Se você tem que mudar algum hábito na sua vida, mude. Se você tem que perdoar alguém, perdoe. Se conforme à vontade de Deus. Chegamos na quarta-feira da semana da Paixão de Cristo. E nós começamos com o plano para matar Jesus, que está escrito lá em Mateus 26, do 1 ao 5. Durante a aula de hoje, assim como nas outras aulas, não feche sua Bíblia. Olhem para mim. Ok. Mateus 26, do 1 ao 5. Conspiração contra Jesus. Quando acabou de dizer essas coisas, Jesus disse aos seus discípulos: Como vocês sabem, estamos a 2 dias da Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Naquela ocasião, os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, cujo nome era Caifás. Qual era o nome do sumo sacerdote? E juntos planejaram prender Jesus, a traição e matá-lo. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Eu fico pensando assim, como eu me sentiria, ou como você se sentiria em dar a notícia de que você tem a certeza de que você vai morrer naquele momento? Eu acho que muitos aqui ficariam com medo, não? Só que quando a gente lê toda a história, a gente leu desde a primeira aula toda a história da vida de Cristo, nós percebemos que tudo que aconteceu na vida de Jesus foi um plano da vida de Deus, amém? Para que ele morresse e por meio da morte e da ressurreição dele, os nossos pecados fossem perdoados, não é isso? E você pode abrir também lá no capítulo 26, no mesmo capítulo, no versículo 14 ao 16 de Mateus, vamos falar sobre outra parte da conspiração. Aqui todo mundo sabe quem é Judas Iscariotes, não é, gente? O bendito Judas. O Judas, aquele que vendeu Jesus por moedas de prata pelo sumo sacerdote. Por muito tempo eu fiquei assim, cara, Judas, eu não acredito que Judas fez isso. Judas era o discípulo, era um dos discípulos de Jesus, e ele foi lá e traiu Jesus por simples moedas de prata. E muitas das vezes, até nós mesmos, filhos, a gente faz isso às vezes. A gente acaba vendendo o nosso tempo com Jesus por outras coisas. Por um futebol, por um outro momento de lazer. É uma venda, sabe, do nosso tempo com Jesus. Claro que não da mesma proporção de que Judas fez, que com certeza foi um plano de Deus. E eu tenho a certeza que Jesus sabia que ele, chamando Judas para ser um dos seus discípulos, ele iria trair Jesus. E para você que está dormindo, acorde. Eu estou vendo quem está dormindo aqui de cima. Se você estiver com sono, fique ali atrás, em pé, que eu não ficarei chateado com você.
Então, lá em Mateus 26, do 14 ao 16, leia comigo. Então um dos doze, chamado Judas Iscariotes, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e lhe perguntou: o que vocês me darão se eu entregar-lhes a vocês? E fixaram-lhe um preço de 30 moedas de prata. Desse momento em diante, Judas passou a procurar uma oportunidade para entregá-lo. Por quantas moedas de prata Judas traiu Jesus? 30? Tem certeza? E qual foi o momento que marcou a quarta-feira da semana da paixão de Cristo? O plano para matar Jesus, a conspiração. Se eu perguntar isso na prova, todo mundo sabe, né? Beleza. E lá em Mateus 26, do 6 ao 13, muita coisa aconteceu no capítulo 26 de Mateus, né, gente? Vocês podem perceber. Mateus 26. Jesus é ungido em Betânia. Estando Jesus em Betânia, na casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um frasco de alabasco. Você sabe o que é alabasco? Alabasco é como se fosse um perfume, uma essência aromatizada porque na época, como as pessoas eram sepultadas, não enterradas, muitas das vezes, eles cobriam o corpo com um manto e botavam esse alabastro, que era um tipo de perfume, porque quando a pessoa morre, ela exala um cheiro ruim, né? Como a gente viu na história de Lázaro, um dos milagres de Jesus. Um frasco de alabastro contendo um perfume muito caro. Ela derramou sobre a cabeça de Jesus quando ele se encontrava reclinado à mesa. Os discípulos, ao verem isso, ficaram indignados e perguntaram: por que este desperdício? Esse perfume poderia ser vendido por um alto preço e o dinheiro dado aos pobres. Percebendo isso, Jesus lhe disse: por que vocês estão perturbando essa mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo, pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Quando derramou esse perfume sobre o meu corpo, ele o fez a fim de me preparar para o sepultamento. Eu asseguro que em qualquer lugar do mundo inteiro onde este evangelho for anunciado, também o que ele fez será contado em sua memória. Amém? Então, esse momento que Jesus, que a mulher colocou sobre a cabeça de Jesus, a essência de alabastro, representava o sepultamento dele, a morte dele. Perceba que tudo na história de Jesus tem um significado e tem um propósito. Tudo. Nada aconteceu por acaso. Nada acontece por acaso. Nada que acontece na sua vida é por acaso. Nada. Nada. Se você está passando por algum problema, se você está passando por um momento difícil, se você está passando por qualquer coisa, isso significa que é a vontade de Deus. O Covid, eu creio no meu coração que foi a vontade de Deus que o Covid tenha acontecido, esteja acontecendo. Claro, perdemos muitas pessoas que amamos, perdemos amigos, familiares, mas quantos aqui, durante a pandemia, tiveram mais tempo com as suas famílias? Um tempo assim que você geralmente não teria devido à faculdade, devido à escola, devido ao trabalho. Quantos aqui tiveram mais tempo? Quantos aqui descobriram talentos que nem imaginavam que descobriram durante a pandemia? Eu descobri, gente. Eu descobri que eu adoro planta. Eu adoro planta. Qualquer dia eu trago uma foto das minhas plantas aqui. Ou seja, tudo acontece de acordo com a vontade de Deus. Repita comigo. Tudo acontece de acordo com a vontade de Deus. E qual foi o maior destaque da quarta-feira da semana da Paixão de Cristo? Plano para matar Jesus ou a conspiração.
Talita. Obrigada. Boa tarde, pão e palavra! De novo, gente. Vamos levantar, vamos descansar a cadeira. Já que a ideia durou que vocês estavam dormindo, vamos se exercitar aqui, vamos alongar. Isso, pode empurrar o braço, pode alongar a cabeça, tá bom? Vamos lá? Hoje a gente vai se exercitar igual os personagens bíblicos fizeram no passado. Como assim? Primeiro a gente vai se exercitar igual Pedro andando sobre as águas. Meus amigos vão ajudar aqui, ó. Finge que você está andando sobre as águas aqui, ó. Jesus está chamando, hein? Jesus está lá. Não vai cair, hein? Vai cair. Isso, se equilibra. Foco. Muito bem. Agora vamos fazer igual Sansão, empurrando as colunas. Força, primeiro para a direita, assim, ó. Vai, força. Empurra a coluna do templo, não a coluna do seu amigo. Isso, empurra. Agora para a esquerda, vai. Empurra, força. Tudo bem se for a sua esquerda e não a minha. Isso, agora para frente, força, vai. Empurra. Emprega força. Isso, vai. Muito bem. Agora vamos fazer igual Moisés fez, abrindo uma vermelha. Primeiro, vai. Pra cá. Abre uma vermelha. Lembra que Israel era numeroso, tá? Vai demorar. Vai. Espera Israel passar. Isso, agora pro lado esquerdo. Abre uma vermelha. Isso. Israel tá passando, os animais estão passando. Todo mundo tá... Não para não. Agora pra frente, abre uma vermelha pra frente. Isso. Israel tá passando, vai, seus amigos estão passando. Chegamos em Canaã. Agora Lázaro ressuscitando, lembra? Lázaro ressuscitando. Como é que Lázaro ressuscitou? Assim, né? Vai! Gente, vamos! Vocês estão fedendo, lembra? Vocês acordaram depois de 3 dias? Vai! Bora, Isabela! Muito bem! E agora, Davi jogando a pedra com a funda. Vai, primeiro pra cá. E lançou. O outro lado. E lançou. Agora pra frente, com força. E lançou. Golias morreu. Parabéns, Pão e Palavra. Boa semana pra vocês e foco no ser livre. Essa do Lázaro eu me identifiquei, né? Porque tá suado, suor, né? Max, dá pro de Pedro para mim, por favor. Então, nós falamos agora sobre qual dia? O de Pedro falou? Quarta-feira, né? Agora, quinta-feira da semana da Paixão de Cristo. Escreva aí, Jesus comemora a Páscoa. Jesus comemora a Páscoa. Qual evento marca a quinta-feira da semana da Paixão de Cristo? Aquela seria a última Páscoa que ele comemoraria com os discípulos, né? Até então. O que significava a Páscoa? A Páscoa do judeu, ela não é igual à nossa Páscoa. Quando alguém fala sobre Páscoa lá no mês de abril, você pensa em quê? Ovo da Páscoa, irmão falou. Ovo da Páscoa, pensa em que mais? Bora? Chocolate, bacalhau, a irmã é chique ali, como bacalhau na Páscoa. Mas eu penso em coelho, aí a gente pensa dessas coisas, né? Mas a Páscoa, o próprio significado que a Bíblia traz para a gente, é que aquilo era um símbolo daquilo que ia acontecer com Jesus, da sua entrega, do seu sacrifício, que ia trazer a salvação para toda a humanidade. Mas sabe como é que era a Páscoa do judeu? Deixa eu dizer para você como é que era. Eles pegavam, eles preparavam, né? O tradicional era preparar um carneiro,
né, um bezerro, algum animal assim de cria, assavam, temperavam ele muito bem, assavam ele, né, ali no fogo, e aí chamava a família toda. Se tivesse algum vizinho que não tivesse comido, chamava também, aí todo mundo comia aquela refeição junto. Você já... Final do ano, gente, quem é que não gosta, quem gosta de peru aí? Levanta a mão. Peru, aquele peru bem assadinho assim no final do ano. Aí tem os irmãos que não gostam de peru, né? Mas tem o frango também, né? Frango, tem peru. E era assim que era a Páscoa do judeu. Jesus, gente, ele se amarrava na comunhão. Mas ele se amarrava. Você pode ver, toda vez que ele estava sentado com alguém, ele estava sempre comendo alguma coisa com alguém, falando e ensinando. É ou não é verdade? Você lembra como é que era o nome do baixinho lá mesmo? Zaqueu. O que ele falou para Zaqueu? Qual foi a primeira frase que Jesus falou para Zaqueu? Você lembra? Zaqueu, desce daí, por quê? Porque hoje eu vou jantar lá na tua casa, né? Então Jesus, ele gostava disso, ele gostava de estar com os discípulos, ele gostava de estar com as pessoas. A Bíblia mostra que ele não tinha nenhum preconceito, ele comeu com os fariseus, ele comeu com os publicanos, como é o caso de Zaqueu, e ele comia bastante com os discípulos. A Bíblia diz, no Salmo 133, como é bom e agradável que os irmãos vivam em o quê? Em união. Tudo aquilo que traz a desunião, que é o contrário de união, tudo aquilo que separa a igreja, está completamente fora da vontade de Deus. Então, quando você vem para a igreja, você está vindo participar da reunião. Nós estamos nos reunindo de novo. Então, todo momento de comunhão, ele traz muitas bênçãos para o povo de Deus. As principais revelações, os principais ensinamentos que Jesus deu, sempre eram em momentos de comunhão. Sempre eram em momentos de comunhão. Você quer conhecer alguém? De verdade. O pastor Leandro costuma falar, né? Você precisa comer 1 quilo de sal com aquela pessoa. Porque o sal você sabe que está embutido nos alimentos, né? Por exemplo, um copo daquele de Coca-Cola, um copo daquele pequenininho ali, de descartável, ele tem mais ou menos 1 colher de sopa de sal. Você não sente porque está diluído ali no líquido, mas tem mais ou menos isso aí. E tem mais um pouquinho de colher de açúcar também, para poder dar aquele doce. Então, comer 1 quilo de sal com uma pessoa, comendo uma refeição por dia, você vai levar uns 10 anos para comer 1 quilo de sal com aquela pessoa. Entendeu? Então, tenha momentos de comunhão, separe um momento de comunhão com seus irmãos, com a sua igreja. É por isso que na semana que vem, nós vamos fazer o encerramento, nós vamos ter a nossa prova, né, aqui do CENIB. Vamos fazer revisão na primeira parte, não falte, tá? Vamos fazer revisão na primeira parte, segunda prova, e em seguida, um momento de comunhão especial aqui oferecido, pastor Wagner que falou, hein? Pastor Wagner que disse que eu falei comunhão aqui, o pastor Wagner, se tu falar comunhão ele já sabe, cada irmão vai trazer alguma coisa, aquilo que pode, aí no final dá para todo mundo, é aquela comilança, é muito bom, né? Jesus, ele está muito presente nesse meio, porque todo lugar que tinha comida ele estava, né? Os irmãos comendo, assim, é uma alegria. Jesus, eu acredito que as principais revelações no capítulo do Evangelho de João, o capítulo 13, o capítulo 14, o capítulo 15, o capítulo 16 e o capítulo 17, foram dados exatamente daquele momento, desse dia, da quinta-feira que Jesus comemorou a última Páscoa. Foi aqui que Jesus falou, foi aqui que Jesus ensinou: amem-se uns aos outros, como eu os amei, amem-se uns aos outros. Foi aqui que Jesus orou. Tem uma oração de Jesus registrada na Bíblia. Se você quiser saber como Jesus orava, para você imitar, vá lá no capítulo 17 de João. Está tudo registrado. Então, se você tem uma oportunidade de estar com aquele irmão, de conversar, de estar junto, aproveite, porque Deus sempre
está nesse meio. Qual é o dia da semana que a gente vai entrar agora, hein, gente? Sexta-feira. Abra sua Bíblia para o capítulo 27 de Mateus. Capítulo 1, versículo 2. Desculpa, é capítulo 27, versículo 1 e 2. Opa. Temos o suicídio de Judas nesse capítulo 27, não é? Anote também a referência de Marcos 15, de 1 ao 20 no seu caderno. Lucas 23, do 1 ao 25. Todos anotaram? Marcos capítulo 15, versículo 1 ao 20. Mateus 27, 1 e 2. Fala sobre o suicídio de Judas. Vamos falar agora sobre o julgamento de Jesus. O que marcou a sexta-feira da semana da paixão de Cristo? O quê? O julgamento de Jesus. Lá em Mateus, do capítulo 27, 11 ao 31, você pode anotar e acompanhar na Bíblia comigo? Jesus foi posto diante do governador e lhes perguntou: você é o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: tu o dizes. Acusado pelos chefes dos sacerdotes e pelos líderes religiosos, ele nada respondeu. Então Pilatos lhe perguntou: você não ouve a acusação que eles estão fazendo contra você? Mas Jesus não lhe respondeu nenhuma palavra, de modo que o governador ficou muito impressionado. Por ocasião da festa, era costume do governador soltar um prisioneiro escolhido pela multidão. Eles tinham naquela ocasião um prisioneiro muito conhecido chamado Barrabás. Pilatos perguntou à multidão que ali se havia reunido: qual desses vocês querem que eu solte? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que o haviam entregado por inveja. Estando ali Pilatos sentado no tribunal, sua mulher lhe enviou uma mensagem: não se envolva com este inocente, porque hoje, em sonho, sofri muito por causa dele. Mas os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos convenceram a multidão que pedisse Barrabás e mandasse executar Jesus. Então perguntou o governador: qual dos dois vocês querem que eu solte? Responderam eles. Perguntou Pilatos: que farei então com Jesus chamado Cristo? Todos responderam. Então Pilatos perguntou: por quê? Que crime ele cometeu? Mas eles gritavam ainda mais: crucifica-o! Quando Pilatos percebeu que não estava obtendo nenhum resultado, mas ao contrário, estava se iniciando um tumulto, mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: estou inocente do sangue desse homem, a responsabilidade é de vocês. Todo o povo respondeu: que o sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então Pilatos soltou-lhe Barrabás, mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. A gente tem um vídeo da representação do sonho de Natal. Eu queria que você acompanhasse comigo como foi mais ou menos esse julgamento. Aumenta um pouquinho mais, por favor. Aí.
Esse momento da representação da oração no Getsemane. Vem Judas e traz Jesus com um beijo. Então os soldados o pegam, o açoitam e levam até Pilatos. Eu não conheço esse Pilatos não, gente, eu sei nem quem é. Então Pilatos lava a sua mão simbolicamente dizendo que o sangue daquele homem não está em suas mãos e o entrega à multidão. Essa peça a gente faz lá na parte do Sonho de Natal, né? Para quem já teve oportunidade de assistir. Todos aqui tiveram oportunidade de assistir o Sonho de Natal? Sim, né? Quem reconheceu o Pilatos, né? Sabe quem é que estava ali. Quem não reconheceu sou eu. Pilatos, meu Deus. Então, gente, Jesus foi entregue à população, soltaram Barrabás, que era um bandidozão daqueles pesado. Com certeza ele devia ser um assassino, Pensei em várias coisas ruins que Barrabás poderia ser. E Jesus estava ali calado, em silêncio, pois ele sabia que tudo aquilo ali, como nós falamos anteriormente, era da vontade de Deus. Era a vontade do Pai que tudo aquilo acontecesse. E Jesus foi entregue à multidão para que ele fosse crucificado, e a crucificação naquela época era para aqueles bandidos, né? Os mais malfeitores da época. Era assim o castigo maior para uma pessoa naquela época. E então crucificaram Jesus. Lá em Mateus 27, do 32 ao 44, você pode anotar no seu caderno. Fala do momento em que os soldados zombaram de Jesus. Então os soldados do governador, capítulo 27, versículo 27. Então os soldados do governador levaram Jesus ao pretório e o reuniram toda a tropa ao seu redor. Tiraram-lhe as vestes e puseram nele um manto vermelho. Fizeram uma coroa de espinhos e o colocaram em sua cabeça. Fizeram isso porque o povo chamava ele de o rei dos judeus, então isso simbolizava uma coroa. Puseram uma vara em sua mão direita e ajoelharam-se diante dele, zombando, dizendo: Salve, rei dos judeus! Cuspiram nele, tiraram-lhe a vara, batiam nele, bateram na cabeça, depois continuaram zombando, tiraram-lhe o manto e vestiram-lhe as próprias roupas, então o levaram para ser crucificado. 32. Ao sair, encontraram um homem de Cirene chamado Simão e o forçaram a carregar a cruz. Chegaram ao lugar chamado Gólgota, que quer dizer um lugar da caveira. E lhes deram para beber vinho misturado com fel. Mas ele, depois de prová-lo, recusou-lhe a beber. Depois de crucificarem, dividiram as roupas dele e tiraram sortes. E sentando-lhes, vigiaram-no ali. Por cima de sua cabeça colocaram por escrito a acusação feita contra ele. Leia comigo. Este é Jesus, o Rei dos judeus. 2 ladrões foram crucificados com ele, um à direita e o outro à esquerda. Os que passavam lançaram-lhe insultos, balançavam a cabeça e dizendo: Você que destrói o templo e o reedificaria em 3 dias, salve-se, desça da cruz, se é o Filho de Deus. Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos zombavam dele, dizendo: Salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. É o rei de Israel, desça agora da cruz e
creremos nele. Ele confiou em Deus, Deus o salve agora. Pois disse, sou filho de Deus. Igualmente o insultaram os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Jesus morreu na cruz, foi zombado, foi cuspido. Eu imagino tamanha dor que Cristo estava sentindo naquele momento. E nós percebemos o tamanho do amor de Deus para com nós. Quantos aqui são pais? Pais, homens pais. São pais. Se eu perguntasse para um de vocês aqui, você daria o seu único filho por um bandido, por um ladrão, para morrer? Não daria. Alguém aqui daria? Não, né? E Deus, por mais que nós sejamos pecadores, Ele deu o seu único filho para morrer por nós. Tamanho é o amor dele por nós. Cristo morreu naquela cruz para a remissão dos nossos pecados. E com tudo isso, na sexta-feira, praticamente o último dia daquela semana, foi o momento da crucificação de Jesus. Então, qual foi o destaque da sexta-feira da semana da paixão de Cristo? O julgamento de Jesus. Ele foi, no mesmo dia, na sexta-feira, como já estava dando quase 6 horas, os judeus, eles têm a questão de guardar o sábado, né? Então, a guarda do sábado começa justamente a partir das 6 horas da noite da sexta-feira e se delonga pelo resto do sábado, né? Então, quando viram que Jesus já havia sido morto, já estava morto ali na cruz, eles recolheram, José e Nicodemos recolheram o corpo dele e o enterraram. Enterraram no sepulcro novo, um sepulcro que era de José de Arimateia, um homem que tinha certo poder financeiro, né? Tinha algumas posses, e Jesus foi enterrado ali. Praticamente eles só envolveram Jesus no lençol e colocaram ele ali justamente por conta do horário que eles tinham que guardar o sábado, né? E aí ficou a tristeza, né? Às vezes a gente se sente assim, às vezes parece que Deus ele não responde, ou às vezes parece que Deus ele não está perto da gente, né? E os discípulos, a partir daquele momento e durante todo o sábado, eles ficaram tristes, né? Ficaram tristes, pensaram em todos os momentos que tinham passado juntos com Cristo. E foi um sábado bem triste, né? E passou-se o sábado. Domingo de manhã, algumas mulheres foram visitar Jesus naquele lugar onde ele havia sido enterrado. Chegaram lá que era para dar um enterro decente para Jesus, porque tinham praticamente jogado o corpo dele naquele lugar, né? E os homens não foram, porque os homens eles estavam com medo de serem mortos, porque eles sabiam, as pessoas conheciam que eles eram discípulos de Jesus, mas as mulheres, as pessoas não ligavam, né? Então elas pegaram e foram lá. Quando elas chegaram naquele lugar, uma pedra, e era uma pedra grande, ela já tinha sido removida, teve um terremoto muito grande, de manhã cedo, naquele lugar. E essas mulheres, elas viram esse anjo, elas viram esse ser celestial, um ser de luz, anunciando para elas: vocês estão procurando Jesus, mas ele não está mais aqui, ele ressuscitou. Aí elas ficaram, a Bíblia diz que elas ficaram espantadas. E aí o próprio Jesus, a Bíblia fala, apareceu para elas. E falou com uma delas, inclusive. Uma delas não queria mais nem largar Jesus, né? Que foi Maria Madalena. Não queria mais nem largar Jesus.
E a Bíblia mostra por que você está aqui, por que eu estou aqui. Nós não adoramos um Deus que está morto. Nós adoramos a Deus, um Deus que está vivo. Jesus, ele foi ressuscitado naquele dia por Deus. E a Bíblia diz que ele vive pelos séculos dos séculos. Nós não vimos isso. Nós não vimos isso acontecer. Mas nós acreditamos nisso. E é por isso que nós estamos aqui. Para celebrar a vida de Jesus. A Bíblia mostra que ele não apareceu somente para essas mulheres. Ele apareceu para os outros discípulos, apareceu para mais ou menos 500 pessoas diferentes naquele mesmo tempo. Apareceu para Tiago, que era o irmão mais novo dele, e várias outras pessoas. Inclusive nós temos documentos históricos que estão registrados e guardados, que mostram e comprovam as aparições de Jesus. Muitos documentos. Então, Deus, e foi o que nós vimos aqui também na matéria, Deus, ele não deixou dúvidas, até provas históricas, Deus permitiu que tenha a respeito da ressurreição de Jesus. E é porque ele vive, você pode ficar de pé agora nesse momento, e é porque ele vive que nós podemos continuar. É porque ele vive que nós sabemos que nós temos um futuro. É por tudo que ele fez que nós sabemos que o preço que ele pagou perdoou todos os nossos pecados. E hoje nós podemos estar com Deus novamente. Se você já fez essa decisão na sua vida, saiba que se você morrer hoje, certamente você vai estar com ele. Vamos cantar todo mundo juntos? Vamos lá, pode aumentar o som, a legenda está aqui. Ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há, mas eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar, na cruz sofreu por meus pecados, mas no sepulcro vazio está, porque ele vive, porque ele vive. Posso crer no amanhã, porque ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida, vamos lá, igreja, ok, vamos lá. Gostaria de cantar um pouquinho mais, mas não temos tempo. Então, continue a sua caminhada com Cristo, continue a sua vida com Jesus, continue servindo o seu ministério, continue investindo na sua família, continue vindo para a igreja. No final de tudo, vai valer a pena. Nós vamos estar diante de Jesus e Ele vai falar para você: vem, meu filho, meu servo, está aqui a recompensa, o teu galardão. E
todo sofrimento, a Bíblia diz, todo sofrimento, toda lágrima, Jesus vai enxugar nesse dia. E nós vamos passar a viver com Ele eternamente. Que Deus abençoe você. Uma boa semana. Últimos avisos agora, rapidinho. Semana que vem, vamos ter a prova, tá? Procure chegar 5 minutos mais cedo, para a gente começar pontualmente às 4 horas, tá bom? Já fazendo a revisão. Aí vamos ter a prova na segunda metade. E não esqueça de trazer a sua contribuição para o momento de comunhão, tá bom? Jesus já falou que domingo depois da aula, depois da prova, ele vai vir aqui para lanchar com a gente, tá bom? Que hora vai ser, pastor? 3 horas? 3 horas mesmo? Ok, 3 horas então, o pastor falou, tá bom? Então, alguma dúvida? Mais? Muito obrigado, gente. Deus abençoe.